Nosso Deus e nosso Pai, nós, ó meu Pai, nesse momento, entregamos a Ti o Teu servo, Pai, que está na responsabilidade de transmitir, ó Pai, a Tua palavra, como o Senhor tem usado o Teu Filho nessa terra. Eu creio que nesta noite não será diferente. Ó Pai, fale conosco através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Motivo de honra, de alegria nós estarmos aqui, né? É uma oportunidade de estar em casa, né? Então o Everson aqui, o Gui, ouvir ele louvar. É um prazer retornar a esta casa. O pastor sempre nos recebe muito bem. E coisa boa é estar na casa do Senhor Jesus. Nós já estivemos ali no culto, já tivemos uma palavra abençoada, né? E o Senhor falou muito através da vida do irmão João. E aqui estamos e o Senhor vai continuar falando conosco. Saiba que você veio aqui, até mesmo você nem queria vir aqui, mas o Senhor te trouxe aqui. E a partir do momento que nós entramos pelaquela porta, o Espírito já começou a processar em nós arrependimento, graça, misericórdia, favor, lágrimas, né? O Espírito já começa a processar em nós, em cada louvor que é cantado, em cada palavra que é dita. O Espírito já vai falando em nós e fazendo um movimento no nosso coração. Então eu quero te pedir nesses minutos que, se o Senhor tocar no seu coração, não retenha o seu glória, o seu aleluia. Abre a sua boca e extravasa o que está aí dentro do seu coração. Porque numa noite de sábado como essa, talvez alguém está se arrumando para ir para o Coração Sertanejo, para Atlântica. Alguém está descendo a balsa agora para cheirar cocaína, fumar maconha. E você não veio aqui para isso. Você veio abrir essa boca e dar glória para aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Deus está nessa casa. Que o Senhor continue abençoando esse projeto, que o Senhor continue abençoando esta vigília e esta casa para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de 2 Timóteo, Epístola de Paulo escrito a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Quem achou diz amém. Oh, glória. Diz assim a palavra do bom mestre: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Pode se assentar, toma seu assento, mas não feche a sua Bíblia, porque nós iremos falar um pouco da palavra do Senhor. Ela é digna de toda aceitação. Palavra essa mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções. Amém? Falar sobre Paulo e falar sobre a carreira de Paulo é de uma dificuldade imensa, porque pegar a cabeça de um homem que escreveu a coluna cerne da doutrina da igreja não é fácil. Pegar a cabeça de um homem que só de olhar para um soldado ele tirava lições para a vida cristã. Só de Paulo olhar, meu pastor, para um soldado, ele já olhava o capacete, a espada, a coraça, as sandálias, e ele já tirava para nós lições para a vida cristã. Paulo é aquele que, quando ele olhava para um soldado, quando ele olhava para um atleta, para um corredor, ele tirava dali lições maravilhosas. Haja vista que Paulo é apóstolo não segundo a vontade do homem,
mas o próprio Cristo, a caminho de Damasco, vai ter um encontro com aquele homem. Você bem sabe que ele era perseguidor da igreja, homem conhecido da lei e conhecido da letra. Paulo era aquele que com uma pregação convenceu a gregos, a troianos. É aquele que conheceu o Deus desconhecido quando entrou no Olimpo e fez a sua pregação a partir dali. Paulo era um homem tão sábio que ele pregava para o pobre, mas também pregava para o rico. Era um homem tão sábio que estava no meio de doutores, a ponto dele dizer: eu aprendi a ter pouco, como também aprendi a ter muito. Eu aprendi a ser aplaudido, mas também aprendi a ser vaiado. Eu vivi como tendo tudo, mesmo não tendo nada. Mesmo sendo abastecido, vivi como pobre, mas mesmo assim o Senhor não me desamparou. É o homem que escreve a nossa leitura do culto de ceia, e ali eu acho uma coisa tremenda, porque aquela revelação não é uma revelação que ele conheceu e concebeu aos pés de Gamaliel, não é uma mensagem, não é um texto que ele aprendeu com o pastor da terra. Se você não sabe, Paulo, quando vem para o ministério e vem assumir a sua chamada, os homens da igreja colocam o dedo no nariz de Paulo e diz: Paulo, você não é merecedor de estar aqui, você não é merecedor de estar na igreja. É por isso que Paulo fica 13 anos jogado, fazendo tendas. E aí vai a minha pergunta: um homem tão sábio, um homem tão letrado, estava fazendo tenda para sobreviver, um homem que a igreja jogou para fora, um homem tão sábio que foi jogado por Pedro para o lado de fora. Mas o que eu acho lindo é que quando ninguém aqui na terra quis pastorear a Paulo, o Senhor abre um culto no céu, chama Paulo para cima. É por isso que quando ele vai pregar e ensinar a igreja, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O próprio Cristo instrui a Paulo no seu ministério. Esse homem tão grande, esse homem tão sábio, está escrevendo a primeira carta a Timóteo, o seu filho amado, minha amada pastora e mãe. Ele é um homem tão letrado que à distância ele consegue instruir a Timóteo, o pastor mais jovem da Bíblia. Paulo não é qualquer homem. A primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele escreve instruindo a Timóteo, dizendo: Timóteo, foge das paixões, vem comigo, Timóteo, eu vou ser o seu pastor. Timóteo é aquele que é instruído por Paulo. Perceba, a Timóteo na primeira carta é uma palavra de instrução, mas quando a gente vem para a segunda carta a Timóteo, é uma palavra de despedida, é uma palavra de alguém que está completando a sua carreira, é uma mensagem não mais de um garoto que foi chamado por Deus em Damasco, já é um homem com maturidade suficiente para entender qual é o fundamento da sua carreira, já é um homem maduro que já sabe das suas responsabilidades. E como é que ele começa a dizer, pastor? Ele abre o leque para escrever para Timóteo e diz: porque o tempo da minha partida é chegada, o tempo da minha despedida é chegada. Eu falo os ouvidos, depois ao coração. O que ele está dizendo ali, meu pastor João, é como a partida de alguém que está no navio, que navegou tão grande, teve uma jornada tão grande, e agora é hora de Paulo terminar a sua carreira. E ele diz: eu já estou sendo entregue. A agonia passa no coração de Paulo, porque ele já está terminando a sua carreira, e ele deixa para nós o maior ensinamento do Novo Testamento. Ele vai dar notoriedade à sua carreira. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Olha aqui, a primeira qualidade que ele coloca é a qualidade de um soldado. Ele diz: eu tive como usurpação ser um bom soldado na presença daquele que me chamou. Eu tive por vontade ser um bom soldado para aquele que
me alistou. A segunda qualidade que ele coloca é a qualidade de um atleta. Ele diz: aquele que correu a carreira de um atleta. Mas Paulo é tão humilde que ele coloca também a qualidade de um servo. E qual é a qualidade do servo, pastor? Eu já vou pregar para você entender. A qualidade do servo é: eu guardei, como se ele tivesse recebido de Deus o seu sumo Senhor, para ele guardar os tesouros que ele recebeu. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: o diabo pode não gostar de você, o diabo pode não ir com a tua cara, mas você é um depósito de Deus. Você é um depósito de Deus. Alguém não gosta da tua cara, nem do teu falar, nem do teu cantar, mas você é um depósito de Deus. Esta igreja é um depósito de Deus aqui no Barro Branco. Aqui não é qualquer lugar, é um lugar do depósito de Deus. Paulo vai dizer: combati a carreira, guardei a fé. Mas perceba, e é sobre isto que eu quero pregar, que este versículo aí não fala de um momento alegre na vida do apóstolo. E que momento é esse, pastor? O momento da sua partida. Paulo está indo, pastora, para ser julgado, e a sua sentença é no amanhã ser decapitado. Um homem instruído, e ele vai abrir o coração e vai nos revelar alguns fracassos que, segundo a teologia hoje da prosperidade pregada aí fora, Paulo seria um pastor fracassado, um obreiro fracassado. Por que, pastor? Porque Paulo vai dizer: ninguém assistiu-me à minha defesa, todos eles me desampararam. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se você tem um ministério com Deus, te prepara para ser abandonado, te prepara para não te ajudarem no momento que você precisar. Todos me desampararam, ninguém se levantou em minha defesa. Pastor, a minha mãe me abandonou. Pastor, o meu pai não gosta que eu venha para a igreja. Na minha casa todo mundo me desamparou, porque eu vim servir o evangelho. Mas pastor, eu fui abandonada pela minha mãe. Pastor, eu fui violentada quando eu era mais nova. Mas pastor, parece que o mundo me abandonou. Se você sentar com um pastor, uma dirigente do ciclo de oração, e dizer para ela assim: minha amada, quem é que ajuda você? Você que ajuda todo mundo. Quem é que ora por quem ora por todo mundo? Quem é que jejua por quem jejua por todo mundo? Eu vou te dizer, meu pastor, todos vão te abandonar, mas a Bíblia diz, se você não der um glória agora, Paulo vai abrir a boca e dizer: todos eles me desampararam, mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor me assistiu. Deus está olhando para você nessa luta. Não para a tua caminhada, não para a tua jornada. Tem um Deus que olha para você. Jo remanacando remaracais. Mas pastor, eu lidero sozinho, eu oro sozinho. E Paulo está dizendo: quando ninguém vier aqui na terra, eu te levo para a glória e faço um culto lá. Olha para quem está do seu lado e diz assim: abandonado. Fala com coragem, fala assim: abandonado, mas não destruído. Abandonado, mas não destruído. Abandonado, com coragem, fala assim: abandonado. É para não pregar isso, pastor. Abandonado, mas não desamparado.
A minha Bíblia diz: porque quando a minha mãe e o meu pai me desamparar, eu, o Senhor, não te desamparo. Olha para a vida de José. Os irmãos colocaram ele na cisterna, os irmãos o abandonaram, mas o Senhor olhava para José e dizia: tô contigo na cova, tô contigo na cela, tô contigo no cárcere e tô contigo no trono. Você não está sozinho. Olha para quem está do seu lado e diz: você não está só, Deus está te vendo nessa luta. Deus está te vendo nessa luta. Deus está te vendo, pastora, lá na tua igreja. Deus está te vendo na tua casa. Deus está te vendo na tua faculdade. Deus está te vendo lá. O primeiro fracasso de Paulo, abandonado. E aí ele vai dizer: até Demas me desamparou. Está escrito aí, Demas era o cooperador. O cooperador abandonou Paulo. E aí vem uma pergunta de Deus para você: quem é você quando ninguém te ajuda no propósito que Deus te entregou? Porque a missão não é deles, a missão é sua. Eles irão te ajudar na medida que eles podem, mas a responsabilidade é sua. Arão e Ur segurava a mão de Moisés para não abaixar e perder a guerra, mas o cajado na mão de Moisés. Por que, pastor? Porque a ajuda vem do cooperador. Agora a função do cajado é tua. Pega o cajado que Deus colocou na tua mão, porque Ele está assistindo você. Quando a gente olha para Paulo, a gente vai ver ele falar acerca do seu segundo fracasso. Ele vai dizer assim: porque Alexandre, está escrito aí, o latoeiro causou-me muitos males. Diga assim comigo: perseguição. Com coragem, diga assim: perseguição. O segundo fracasso de um missionário. Você quer fazer as coisas para Deus, irmã, e acha que o povo vai aplaudir de pé? Não quer ser criticada, não faça nada. Olha como a voz dela é feia. Olha como grita. Eu no seu lugar, eu faria assim, faria nada. Você já tinha largado o barco faz tempo. É ou não é, pastor? Não, se eu tivesse, eu não daria, meu pastor. Já tinha saído fora. Mas Paulo vai dizer: Alexandre o latoeiro me perseguiu. Mas fala com coragem para quem está do seu lado e diga assim para ele: a perseguição. Não, diz assim: a perseguição é a prova cabal de que Deus é na tua vida. Porque ladrão não rouba casa vazia. Árvore que não dá fruto não é apedrejada. Vai perseguida mesmo. Pastor, mas me perseguiram. Maior é o Deus que está na tua vida. Maior é o que te chamou. Maior é o que está conosco. Pastor, mas a perseguição está doendo. E Deus está dizendo para você assim: se está doendo é porque você ainda está viva. Porque gente morta não sente dor. Você diz assim para ele, você diz assim para ele: a gente tem que pôr a porta aí por causa do barulho. Sabe o que ele diz? Isso não é problema meu, é problema do pastor. O problema não é do pastor, o problema é nosso. Nós estamos inseridos nisso. Perseguição é a prova cabal de que Deus está na sua vida. Se alegra quando te disserem assim: vou te perseguir. Te alegra, é sinal que Deus é na tua vida. Olha aqui uma anedota muito boa. Estava um vagalume e uma serpente conversando. E a serpente chegou para o vagalume e disse: hoje eu vou me alimentar de você. E o vagalume olhou e disse assim:
mas eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu sou tão pequeno, tão frágil, que se você se alimentar de mim, não vai encher o seu estômago nem matar a sua fome. Aí a cobra, cheia de raiva, ela diz assim: eu não vou te comer para me saciar, é porque o teu brilho me incomoda. Só não deu glória porque quem está pensando em ir embora e assistir Zorra Total ou Fantástico amanhã. Fantástico aqui é ver a glória de Deus na vida de... Olha para quem está do seu lado e diz assim: a serpente está te perseguindo, é por causa do brilho que está na tua vida. Pode bater essa bateria aí, meu pastor. Bate com gosto aí, deixa Deus te usar. Ela está te perseguindo, mas ela vai cair por terra. Tem que correr. Perseguição. Diga assim comigo: perseguição é uma prova cabal de que Deus é na tua vida. Vou correr para dar tempo. Terceira prova que daria naquele tempo, ou se fosse nos dias atuais, na teologia barata da prosperidade aí, que Paulo seria um fracassado, porque morreu abandonado, sem defesa, perseguido e pobre. Paulo vai dizer: traga para mim a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos. Meu pastor, olha o salário do obreiro aprovado como Paulo. Olha o salário do homem, pastor. O cara deu a vida na obra, foi perseguido, foi pisado, o camarada sofreu 3 naufrágios, foi picado por uma víbora, foi perseguido, foi preso, e o pagamento do salário dele é capa, livros e pergaminhos. Não ache que Deus está te trazendo para a igreja para te fazer um empresário. Deus não está te trazendo para a igreja para você ser coach e ser milionário. Ele te trouxe para ser salvo. Ele te trouxe para salvar a tua vida. É melhor ser pobre com Deus do que rico com o diabo. Não venda a tua chamada. Não venda a tua... Oh, meu Deus. Alguém está aí? Dá um salto dessa cadeira. Abre essa goela. Dá uma... Oh. Alguém está olhando e dizer: cadê teu carro? Olha, se tu não der um glória aqui, cadê tua casa? Cadê tua casa? Eu vou dizer uma verdade aqui: ouro para Deus é tão barato que na terra que a gente vai entrar, além de manar ouro, manar leite e mel, ainda tem ouro pra gente pisar. Ainda tem ouro pra gente pisar. Tá achando que Deus te desamparou porque você paga aluguel? Tá achando que Deus te desamparou porque tua casa não é própria? Deus tá olhando pra você e dizendo: eu quero é salvar a tua vida. Show candorremará. Show remanassi candorré. Alguém está olhando e dizendo: mais uma igreja para 50, mais uma igreja para 70. É melhor 70 salvo do que 300 indo para o inferno. Hey, Joe. Tem pregador aí fora que ele olha para você e diz assim: eu não vou pregar na tua igreja não. Quantos membros tem lá? Isto não é pastor nem aqui, nem no inferno. Não é. Não é. Porque o pastor Jesus que eu conheço olhou para uma mulher à beira do poço e disse: aqui é a catedral para me pregar. Aqui é a igreja certa. O resto vai comprar pão. Agora ela, vem cá que eu vou pregar. Vem cá que eu vou pregar. Porque aonde tem 1 ou 2 reunido é meu nome. Eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio.
E Paulo está dizendo assim: me traz a capa. Capa na Bíblia, João, fala de autoridade. Lembra de Elias? Aonde Elias caminhava com a capa. Eu sinto Jesus aqui. Pastor, eu estou há um mês preparando isso aqui. E eu sei que eu vou pregar isso aqui amanhã, lá no Jardim Mirna. Porque não é para pregar isso aqui. É para dizer para você ser crente mesmo, pobre. É para você ser crente mesmo, pobre. Deus não vai encher o teu bolso, mas vai suprir a tua necessidade. Qual é o preço do teu ministério? Alguém chegou para Nabote. Eu estou sentindo Jesus aqui, minha pastora. Chegaram para Nabote e disseram assim para ele: a tua vinha é muito bela. É engraçado porque Acabe, a Bíblia diz, meu pastor, que ele tinha várias vinhas. Então o problema não era a vinha, o problema é ser de Nabote. Já que não conseguiram comprar, disseram assim para ele: vamos perseguir até matar. Vamos arrumar uns obreiros do inferno e vamos falar mal dela. Vamos falar do casamento dela. Vamos falar da família dele. Vamos falar que ela vive às custas da igreja. Vamos soltar dissensões e difâmia. Mas a Bíblia diz, oh glória, que o pequeno Nabote disse: eu não posso vender a herança que eu recebi do meu pai. Pastora, mesmo machucada, não venda a herança. Mesmo desanimada, não venda a herança. Por que, pastor? Porque quem te deu vai pedir de volta. Quem te deu vai pedir de volta. Quem te deu vai pedir de volta. E quem disse que é seu é emprestado. O filho que você cuida é emprestado. O marido que você cuida é emprestado. A igreja que você pastoreia é emprestada. Os líderes que estão na igreja é emprestado. O pastor que cuida de você é emprestado. Por que, pastor? Porque o santo que te deu, o Deus que te deu, ele está olhando lá de cima e dizendo: o que é que você está fazendo com a ferramenta que eu te dei? O que é que você está fazendo com a ferramenta que eu te dei? Eu podia ter entregado para Teresa, mas não entreguei. Eu podia ter dado para Maria, mas eu não dei. Eu podia ter dado para Ciclano, mas eu não dei. Pega a tua ferramenta e faz a tua parte. Pobre. Capa de autoridade. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o diabo tem medo da tua autoridade naquele lar. O diabo tem medo da tua autoridade de oração naquele. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo, amigo Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Não entrega a autoridade que está na tua mão para ninguém. Eu estou sentindo Jesus.
pastor, eu vou chamar a irmã Ciclana para orar na minha casa. E essa autoridade que está na tua mão é para quê? E esse poder que está na tua mão é para quê? Quanto mais oração, menos fofoca. Quanto mais oração, menos mentira. Quanto mais oração, menos dissensão. Quanto mais poder na igreja, menos mentira. Quanto mais poder na igreja, menos briga entre os irmãos. Então usa a tua ferramenta. Pois quando vires, traga a capa, traga os livros e os pergaminhos. Eu vou te falar que não dá tempo de falar as 7 frustrações de Paulo, mas eu vou falar de 2 conquistas. Guarda isto no teu coração, na tábua do teu coração. Os fracassos de Paulo e as suas conquistas na graça. Aguenta eu falar só de 2 aqui. Quando a gente olha para as fraquezas de Paulo, a gente vê que ele era um ser humano. E Deus não chama super-homem nem mulher maravilha para a sua obra. Paulo disse: o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Aos olhos da teologia barata que se vende por aí, dizem que ele era ou foi um pastor fracassado. Mas a minha Bíblia diz que não teve um apóstolo que fez com que em suas próprias entranhas tantos obreiros como Paulo, ao ponto de Paulo dizer: eu sinto dores de parto pelos filhos que eu gerei. As irmãs vão entender o que eu vou dizer. Não tem, por mais lógica humana que seja, ou medicina que seja inventada, de um homem sentir a dor de uma contração. Não tem como, por mais que façam, por mais que mexam, não tem como o homem sentir a dor que é dar à luz em uma mulher. Não tem como comparar a dor de um nascimento, a dor de ver crescer dentro de você aquilo que foi dolorido, aquilo que causou dor. Não há nada no mundo que compare a mãe ver o seu berço gestacional dentro da sua vulva uterina, a criança desenvolver e crescer. Paulo disse: eu tenho filhos como abortívoros, aquilo que foi jogado para fora. Eu, como pastor, peguei lá da sarjeta, peguei do meio do sangue e fiz obreiro para a glória de Deus. Paulo estava dizendo: a maior conquista que eu recebi foi forjar obreiros, foi ter filhos na fé, foi ser um gerador de milagres, um gerador de obreiros. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é, com coragem, diga: você é um ventre sadio na presença de... O teu ventre é sadio na presença de Deus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu não vendo, eu dou. Eu não empresto, eu dou. Porque se eu vender, talvez você não tenha dinheiro para pagar, e se eu emprestar, você vai ter que me devolver. É por isso que é dado, é dado, é dado, é dado. Diga assim: a maior conquista é gerar filhos na fé. Esse é o teu galardão. Esse é o teu salário. É alguém olhar para você, Gui, e dizer assim: rapaz, eu quero cantar que nem ele. É uma senhora dessa, uma irmã dessa, olhar para você, Gui, e dizer assim: quem dera meu filho fosse assim. É alguém olhar para você e dizer assim: eu quero pregar igual a pastora, eu quero pregar e ensinar igual o pastor, eu quero ser um líder como o Everson e o João, eu quero ser uma regente como ela. Isso é o galardão de quem faz a obra. Esse é o verdadeiro salário do obreiro. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aquilo que você gera, pega na mãozinha de quem está do teu lado. 5 minutos e eu passo para o pastor. Pega na mãozinha de quem está do teu lado e diga assim: não deixa de gerar, não deixa de gerar,
não deixa de gerar. O teu ventre é sadio, não deixa de gerar. O teu ventre é sadio, não deixa de orar. O teu ventre é sadio, não para de orar. O teu ventre é sadio, não para de tocar. O teu ventre é sadio, mulher, não para a tua caminhada. Você está achando que Deus, quando olha para você, Ele olha para a cor do teu cabelo, é? Pastor, eu não tenho jeito de cantora, aparência de cantora, não tenho jeito de pregador, cara de pregador. Meu pastor, uma vez disseram assim para mim: você não tem cara de pastor. Eu não sabia que pastor tinha cara, porque eu só sei que cara quem tem é cavalo. Nós temos é face, mas tudo bem, desejo dele, pensamento dele. Aí você vai parar de gerar, porque alguém não gosta do que sai da tua boca. Você vai parar de orar, irmão, porque alguém mas pastor, eu fiz um culto e ninguém apareceu. Era porque o culto era para vocês. Era porque o culto era para você e Deus. Teu encontro. 3 minutos, meu pastor, e eu termino. Segunda conquista de Paulo. Ele disse: Senhor, o bem que eu quero fazer, isto eu não faço. E vou te dizer mais. Ele disse: Senhor, tem orações minhas que não são ouvidas. Mas a gente não canta: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Mas o de Paulo não foi ouvido. Ele foi ter um particular com Deus. Deus queria tanto Paulo que a Bíblia diz que ele vai ser arrebatado. Aí ele diz: se um homem em corpo, não sei, mas eu vi um homem que subiu ao terceiro céu. E lá ele começa a falar para o pastor dele as suas falhas. Para o pastor dele ele vai contar o que fez. E o que ele fala, pastor? Senhor, eu tenho um espinho. Não venha querer santificar a Paulo, porque espinho no original ali é estaca. Ele diz assim: todas as vezes que eu me orgulho, algo entra como uma estaca em mim. E essa estaca não é naquilo que é espiritual, porque muitas pessoas querem santificar a visão acerca do apóstolo, mas a Bíblia está dizendo que o espinho dele era na carne. Aí ele disse: Senhor. E quando Paulo vai esmorecendo, a Bíblia diz que ele fala: eu vi coisas inefáveis. Inefável ali, meu amado pastor, meu sincero respeito pelo senhor, é coisas que não se podem ser ditas. Na percepção humana, Paulo não conseguiria descrever o que viu. Sabe o que Deus estava dizendo para Paulo? Paulo, não é acerca do que você fala, é acerca do que eu te mostro. Era você dar uma glória. Não é acerca do teu conhecimento, é acerca do que eu te mostro. Aí tem mais, porque Paulo olha e diz: Senhor, não dá para mim. Aí o meigo, Deus é tão meigo, que Paulo vai ter a maior conquista de um apóstolo. A minha graça te basta. A maior conquista do apóstolo Paulo não foi as igrejas que ele colocou em Éfeso. A maior conquista do apóstolo Paulo não foi ganhar gente, e a Bíblia diz que com os lenços de Paulo enfermos eram curados. A maior conquista do apóstolo Paulo não foi dentro de prisões gerar filhos e filhas. A maior conquista de Paulo não foi ser o maior doutrinário da igreja. A maior conquista de Paulo foi ser alcançado pela graça.
A maior conquista do pregador, a maior conquista daquele que canta, é saber que ele era um lixo, que ele era nada, ele fumava de dia e de noite, era prostituto, raparigueiro, não prestava, mas a graça, a graça. Meia-noite. A maior graça não é o sermão que prega, é você saber que você era um lixo, saber que se fosse por vontade sua, nem aqui você estaria. O sábio pregador um dia disse: existem marcas em mim que já pedi para Deus tirar, e todas as vezes que peço para Ele tirar essas marcas de mim, Ele coloca outras maiores do que as que estavam. Alcançado pela graça. Era Toninho Matador. Aí Deus disse: você vai agora dar vida, vem pra cá. Meu pastor Everson: mas pastor, eu era da boca, agora você é dos ouvidos. Senta e ouve o que o Espírito diz à igreja. Pastor, eu era da noite, agora você é de dia, a graça te alcançou. Pastor, eu estava preso, agora está liberto. Pastor, eu era errado, agora está certo, faz a obra. Pastor, eu era caído, agora você está de pé, faz a obra. Pastor, eu não prestava, agora você presta. Mas ainda assim não estava bom. E eu termino aqui. Senhor, ainda tenho marcas em mim. Trago comigo marcas, Jéssica, que a gente precisava da madrugada inteira para ir destrinchando as marcas de Paulo. Mas olha, quando vai acabar o culto, Deus chega para Paulo e diz assim: a minha graça te basta. Não tá bom, Senhor? Então o meu poder, está na Bíblia, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ó, aguenta só essa. Um minutinho, meu pastor, que eu quero voltar aqui, né? Entende, missionária? O meu poder se aperfeiçoa na sua. Irmão, quem é que vai fazer um aperfeiçoamento de algo que é frágil, de algo que é fraco, de algo que sabe que vai quebrar amanhã? Só Deus. Lembra em Isaías quando a Bíblia diz que quando Jesus viesse, a cana trilhada ele iria levantar? A cana trilhada fala da parte mais fina do canavial, que foi massacrada e pisada. Mas quando ele chegasse, ele ia levantar o que era fino, levantar o que era frágil, para neles a glória de Deus se manifestar. Você não entendeu? Mas eu vou te explicar. A fraqueza de Paulo revela a grandeza de quem o investiu. Se a gente pegar os grandes reis e donos do século, a gente vai olhar alguém que nasceu homem e se divinizou. O que é Buda? O que é os seguidores de Allan Kardec? Alguém que é homem e se divinizou. Quando a gente olha e ver os seguidores das Testemunhas de Jeová e leem os livros de Ellen White, a gente vai ver alguém que era homem e se divinizou. Alguém, quando a gente olha para Faraó, a gente vê alguém que era homem e se chamava o Deus Ra, o Deus Sol. Mas quando a gente olha para Jesus o Nazareno, a gente olha para alguém que já era divino, alguém que não precisou nascer, alguém que não foi gerado, mas mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou.
Olha ele dentro da fraqueza de Maria. Se deixar vai até 4 da manhã com a lenha que eu tenho aqui para queimar. Mas eu não vou não, só pega na mão de quem está do seu lado e levanta aí. Levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Chorremará, chorrema. É porque tu é fraca, é porque você é fraca. É por isso que ele é na tua vida. É por isso. Só quem pode abrir a boca e dar glória para Jesus. Dá glória a Deus porque tu é fraca, mas Ele é forte. Dá glória porque tu é fraca, mas Ele é forte. Você não tem, mas Ele tem. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não entra, mas Ele entra. Abre a boca e dá glória para Jesus. Ele te trouxe aqui. Abre essa boca, manda a língua estranha para Jesus. Manda a língua estranha para Jesus. Abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca. Abre essa boca, abre essa boca. Abre essa boca, abre essa boca. Remaracador, remaragás. Remaracador, remaragás. Remaracador, remaragás. Heitor. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Vai receber a presença, vai receber a presença. Vai receber a presença aí. Até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ô glória! Coisa linda, coisa boa. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.